notícia que acaba de ser confirmada. A anistia acabou de ser confirmada agora, neste exato momento. E após a aprovação dessa anistia, veio notícia boa em dobro. E é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação, essa notícia que eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo. A contrapartida, gente, tá? Se tem notícia boa para a direita, para Alexandre de Moraes saiu notícia terrível, gente, tá? A colunista Malu Gaspar, agora, neste exato momento, acabou de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? E a informação que acabou de chegar é que o ministro Alexandre de Moraes já tomou nota, já tá sabendo dessa bomba que foi revelada pela Malu Gaspar e entrou num completo desespero, gente, tá? Malu Gaspar definitivamente está disposta a ir até as últimas consequências para destruir e, ao que tudo indica, derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender tudo a partir dessa bomba que a Malu Gaspar acabou de soltar no jornal O Globo. Claro que eu vou trazer essa informação completa. Outra notícia urgentíssima e gravíssima, gente. Parlamentar de esquerda acaba de sofrer grave ameaça de morte. Parlamentar esquerdista, parlamentar de esquerda, acaba de sofrer grave ameaça de morte. E tá o desespero. O desespero tomou conta da esquerda, do Lula, do PT, e vocês vão entender o porquê, porque eu vou trazer essa bomba que acabou de ser confirmada em Brasília neste exato momento. Outro ponto que eu vim aqui correndo trazer para vocês de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de revelar para o Brasil inteiro o seu plano para derrubar e destruir Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é um plano, gente, tá? Simplesmente fenomenal. E o Lula tá num completo desespero. Acabou de sair. Flávio Bolsonaro fez questão de revelar o plano dele para derrubar e destruir Lula da Silva. E o plano é tão fenomenal que o Lula já entrou em desespero. Vocês vão entender o motivo. Gente, além dessas informações, tem outras várias. Se eu for ficar dando spoiler, a gente vai ficar aqui já há muito tempo. Inclusive, gente, tá? Não, essa aqui, eu não sei se vai dar tempo de trazer. Qualquer coisa eu trago. Se não der, vai no próximo. Então, assim, além dessas outras várias informações, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, é só olhar aqui embaixo do seu vídeo aqui. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, se inscrever. Vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Clicou automaticamente, gratuitamente. Você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Logo de cara, eu vou trazer aqui um vídeo sensacional e espetacular. Um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Que é esse que está aqui agora, ó. E agora, gente, Marina Helena acaba de explodir mais um escândalo dentro desse desgoverno Lula, gente, tá? Assistam esse vídeo antes que apaguem, porque agora em ano eleitoral isso pode acontecer a qualquer momento. Você tem um vídeo revelando a podridão de dentro do governo Lula, eles ficam desesperados. Mas tá aqui, tá na internet ainda, assistam enquanto é tempo, porque isso aqui, ó, pode ser tirado da internet a qualquer momento. Vejam a bomba contra o Lula. País sob escombros. Haddad está deixando o Ministério da Fazenda. Na verdade, eu acho que o pessoal assim, mais pessimista com o Brasil começa a dar o braço a torcer de que, mais uma vez, o presidente Lula entrega resultados surpreendentes para eles, não para mim que aceitei o cargo. Ao invés de ouvir a lorota do Haddad, vamos direto aos 10 recordes da sua gestão. Tá preparado? Recorde de gastos. Entre 2023 e 2025, os gastos do governo Lula cresceram em média 5% ao ano acima da inflação. A regra fiscal do próprio Haddad permite só 2,5%. Isso dá mais de 300 bilhões por ano acima da inflação. Ou seja, 10 vezes o que o governo está dando em isenção do imposto de renda até R$5 mil. Recorde de gastos fora da regra. O governo prevê 399 bilhões de despesas fora da regra fiscal em 4 anos. A famosa maquiagem. Recorde de desperdício. Vimos de tudo. 7 bilhões em viagens oficiais, 27 milhões em reformas imóveis de luxo, repasses milionários a ONGs de esquerda, 90 bilhões em bondades eleitorais para 26, explosão de gasto com publicidade, 26 bilhões em reajustes para servidores. O cofre está aberto. Recorde de juro. Para financiar tanta gastança, a Selic está no
maior nível desde 2006, 15% ao ano. Recorde de aumento de impostos. A gestão Tachad elevou impostos 27 vezes até agosto do ano passado, quase um por mês. Com a reforma tributária, o Brasil terá a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo, 28%. Recorde de carga tributária. Em 2024, o Brasil bateu o recorde histórico de carga tributária. O dado de 25 ainda não saiu, mas deve bater outro recorde, já que a arrecadação cresceu acima do PIB. Detalhe, o governo mudou a metodologia e tirou o sistema S e FGTS da conta. Mais maquiagem. Volta do déficit primário. Lula herdou um superávit primário de 60 bilhões. Desde 23, voltamos ao déficit. Só no ano passado foram 62 bilhões. Nem todo o imposto do mundo é suficiente. Recorde de déficit nominal. O déficit nominal, que inclui os juros da dívida, dobrou no governo Lula, de cerca de 500 bilhões para mais de 1 trilhão em 12 meses. Recorde de dívida pública. A dívida já subiu 7,3 pontos do PIB até dezembro de 25 e chegou a 10 trilhões, cerca de 47 mil por brasileiro. No governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, a dívida caiu 3,6 pontos do PIB. O próprio governo Lula projeta aumento de 12% do PIB até o final do ano. Recorde de rombo nas estatais. As estatais federais acumulam 16 bilhões de prejuízo em 3 anos. No governo Bolsonaro, foram 24 bilhões de lucro em 4 anos. Haddad vai embora, deixando uma conta altíssima pra gente pagar. Se não aguenta mais bancar tudo isso, compartilha. Gente, antes de trazer aqui o comentário, gente, deixa o joinha de vocês aqui embaixo nos comentários, porque assim, essa equipe, esses editores da Marina Helena são impecáveis, gente, a riqueza de detalhes, as matériazinhas que vão surgindo ali no meio enquanto ela vai falando, a sincronia, gente, que equipe de edição que a Marina Helena tem, gente, tá? É simplesmente impecável, né, gente? Deixa o joinha de vocês aí, porque a gente tem que dá muito valor a um trabalho desse aqui, gente. Belíssimo trabalho da Marina Helena, diga-se de passagem, na minha opinião, já deveria estar na Câmara dos Deputados há muito tempo. Faz muita falta uma mulher dessa, mulher de coragem dentro do Congresso Nacional, gente. O quanto, né, nos governos estadual ou até mesmo federal. Para mim tem que estar lá no Congresso Nacional, gente, tá? Deputada federal. Vamos lá, gente. Vocês entenderam, né, gente, tá? É um vídeo que ela trouxe revelando todos os fracassos do Lula, mostrando o câncer que o Lula é para o Brasil, os desastres, né, que o Lula trouxe para o Brasil, ou seja, uma tragédia. Lula foi uma tragédia atrás da outra. Muitos fracassos, o que o Lula mais fez foi colecionar fracassos. Só que, lamentavelmente, o povo vai pagar toda essa conta, né, dessa incompetência do Lula e do Haddad. É o povo que vai pagar essa conta. Então tá aqui, gente, tá? Ainda está na internet. Possivelmente, agora em ano eleitoral, o Lula, se esse vídeo aqui chegar na equipe eleitoral do Lula, na equipe de campanha do Lula, eles vão fazer de tudo para derrubar. Um vídeo trazendo tanta tragédia sobre a incompetência do Lula, tá, gente, tá? Não me pega de surpresa se vir a notícia de que o vídeo aqui foi tirado do ar. Então assistam, compartilhem enquanto ainda está no ar, gente, tá? Vamos lá, porque agora ela fez de novo. Malu Gaspar, gente, tá aqui, ó. Malu Gaspar, do jornal O Globo, acaba de soltar mais uma bomba que atinge em cheio o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E é sobre o escândalo do caso Master. Segundo Malu Gaspar, gente, tá? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão desesperados com a grande possibilidade de ser instaurada a CPI do Banco Master, gente. Porque se houver CPI do Banco Master, a casa caiu. E vocês vão entender o porquê. Mais uma vez, Malu Gaspar peitando, tá batendo no peito e peitando o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez, ó. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, têm pressionado integrantes do Senado, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para barrar a instalação da CPMI do Banco Master. Os dois ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do banco, Daniel Vorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigação no Congresso Nacional. A pressão de uma ala do Supremo contra a CPMI foi confirmada pela equipe da coluna com 3 fontes que acompanham de perto a discussão nos bastidores. Então, a Malu Gaspar teve acesso a 3 fontes antes que o Moraes vai para a rede social dizer que é mentira, que é uma fake news. Então, ela disse, olha, eu verifiquei com 3 fontes, estou amparada por 3 fontes. Ela deixou isso bem claro aqui na matéria.
Eu acho muito difícil o Alexandre de Moraes dar notinha aí, tentando desvencilhar aqui a matéria. Mas vamos lá, gente, tá? 3 fontes, né? Ela viu isso com 3 fontes que acompanharam de perto a discussão sobre esse tema nos bastidores. Entre interlocutores de Alcolumbre e membros do próprio Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram. O pedido de instalação da CPI mista da CPMI foi protocolada na última terça-feira, com o apoio de 281 parlamentares, 42 senadores e 239 deputados. Mais do que o número mínimo necessário de assinaturas exigido, né, para o grupo sair do papel, 27 senadores e 171 deputados. Então, eram necessários só 27 senadores, eles conseguiram 42 senadores. E eram necessários só 171 deputados, e eles conseguiram 239. E isso, gente, tá? Gerou pânico e desespero no Alexandre de Moraes e no Dias Toffoli, ministros do STF, porque um número bem acima do necessário foi o que a oposição e alguns ali do centro também conseguiram, gente, tá? Então é equivalente a 1/3 de cada casa. O PL de Jair Bolsonaro é a sigla com o maior número de assinaturas. Só o PL do Bolsonaro tem, 89 assinaturas. De acordo com relatos obtidos pelo blog, né, segundo a Malu Gaspar, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo, né? Em um momento em que a atuação de Toffoli, relator do caso Masser, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Ou seja, existe uma pressão, não só pressão pública, mas como pressão também dos próprios ministros do STF. Os outros ministros do STF estão muito preocupados com toda essa questão. Toffoli tomou uma série de decisões controversas, entre elas a imposição de sigilo às investigações, convocação de uma cariação antes mesmo que fossem colhidos depoimentos, e a ordem para que o material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero fosse levado diretamente para o seu gabinete. Nesta última, ele acabou recuando depois de tanta pressão da mídia, né? Determinando que o material fosse enviado à PGR para análise dos dados. Os magistrados também temem a convocação de seus familiares. Aqui é que está a grande preocupação. Aqui é que está, gente, o desespero. Aqui dá para entender o desespero do ministro Alexandre de Moraes, principalmente. Porque vejam só, os magistrados também temem a convocação de seus familiares para apresentar esclarecimentos à CPMI. E é claro que isso vai acontecer, esse é o propósito dessa CPMI, ouvir as pessoas envolvidas nesses escândalos. E claro, o próprio relator também, relator da CPI do crime organizado, gente, tá? O Alessandro Vieira, delegado, já disse que eles já vão pedir. Isso aqui já é uma outra CPI, que é a do crime organizado, já estão lá mexendo o doce para que a esposa do Moraes seja ouvida, seja convocada. E é claro que na CPI, se em uma eventual CPMI, né, do Banco Master, gente, é claro que eles vão querer ouvir a esposa do Moraes. Então, conforme revelou o blog, o contrato do escritório da advogada Viviane Barros de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Master, previa o pagamento de 3,6 bilhões todo mês, ao longo de um período de 3 anos, totalizando quase 130 milhões. Essa questão foi deixada de lado no depoimento de Vorcaro, prestado em dezembro do ano passado do Supremo. O Vorcaro deixou esse tema do lado, né? O contrato da esposa do Moraes, mas ele lembrou muito bem, né, do Ibanez Rocha, que é um parlamentar alinhado à direita. Estranho, né? Uma das cláusulas do contrato de Viviane previa atuação em 4 órgãos. Aqui o restante vocês já sabem que já foi amplamente divulgado aí pela imprensa exaustivamente. Mas o principal, gente, tá? Então os ministros estão temendo, estão com medo de quê? De que seus familiares sejam obrigados a ir numa eventual CPMI do Banco Master, né, do escândalo do Master, para prestar esclarecimento. Vocês imaginam a esposa do Moraes numa eventual CPMI do Banco Master, prestando esclarecimentos e respondendo a todas aquelas perguntas que o Brasil inteiro quer saber? E a principal, que segundo a própria Malu Gaspar, até hoje não foi respondida. Quais foram os serviços prestados pela doutora Viviane Barros, pelo escritório dela, né, gente, tá? Que resultasse
que justificasse, né, gente, tá? A palavra melhor que define. Qual foi os serviços prestados, quais foram os serviços prestados que justificassem um pagamento de 129 milhões de reais? Essa é a pergunta de milhão que todo o Brasil quer saber. Quais foram os serviços prestados? Porque até agora, nem Moraes e nem a esposa Moraes deu nenhuma declaração, nenhuma explicação sobre essa questão. Então, deu para vocês entenderem agora, gente, o motivo do desespero? Para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, segundo aqui a Malu Gaspar, estarem pressionando o Davi Alcolumbre. Só que, para desespero maior ainda, para ser instaurada uma CPMI, ao contrário da CPI, não precisa de autorização de Davi Alcolumbre ou de Hugo Mota. Para desespero, gente, o desespero está tomando conta. Mas eles devem contar que Davi Alcolumbre deve ter ali alguns conchavos e de repente um parlamentar ou outro pode desistir, não sei. Gente, tá? Vai entender o que é que pode estar acontecendo ali nos bastidores. Mas a palavra que define isso aqui, gente, é desespero. Desespero tá tomando conta geral ali no STF. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês. Daqui a pouco tem notícia boa, gente, tá? Anistia aprovada e após a aprovação veio notícia boa em dobro. Mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, uma traição. Eu sempre disse para vocês aqui no canal que eu tenho muita ressalva com o Ciro Nogueira, né? É um parlamentar que eu nunca confiei muito, gente. Desde quando ele era ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, eu tinha minhas ressalvas. Sabe aquela pessoa que você olha assim, que você pensa assim, cara, não é confiável? E agora parece que as minhas ressalvas estão se concretizando. Porque vejam só isso aqui. Mônica Bergo, gente, da Folha de São Paulo, revelou uma bomba. Ciro Nogueira diz que vai votar em Messias para o STF. Então, segundo Ciro Nogueira, aquele que nunca, jamais, never assinaria um pedido de impeachment contra ministros do STF, que ele já disse isso 1 zilhão de vezes, eu não apoio impeachment de ministros do STF. Agora ele foi longe até demais. Ele vai apoiar o indicado do Lula, o maior inimigo do seu grande aliado político do Bolsonaro. Ele vai apoiar o indicado do Lula, o maior inimigo do Bolsonaro, aquele ao qual um dia ele disse que era muito fiel, né? Já foi até ministro do Bolsonaro. Isso aqui, no meu ponto de vista, é uma punhalada nas costas do Bolsonaro. É só a minha opinião e o meu ponto de vista. Eu já disse 1 zilhão de vezes pra vocês, gente, tá? Eu não confio no Ciro Nogueira. Ah, Fabiana, mas já foi ministro do Bolsonaro. Tô nem aí. Eu não confio. E já deu vários indícios que a gente não pode confiar. Quer um exemplo pra vocês? Quando o Bolsonaro, gente, tá? Anunciou o nome do Flávio Bolsonaro a concorrer à presidência contra o Lula, o que é que ele fez? Ele não apoiou. Logo de cara, ele foi contra. Ele foi contra a indicação do Bolsonaro, que indicou o Flávio Bolsonaro a candidatura à presidência. O que é que o Ciro Nogueira fez? Ele foi contra. Gente, basta vocês darem um Google para vocês verem a fala do Ciro Nogueira quando o Flávio Bolsonaro foi indicado pelo Bolsonaro. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas. É um cara que eu não confio nem um pouquinho. E agora, dei o último prego no caixão. Agora eu tenho certeza daquilo que era só... Tipo assim, gente, eu tinha minhas ressalvas. Agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Isso aqui, pra mim, é uma traição. A declaração é simbólica por 2 razões, né? O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, parlamentar, foi nos últimos 3 anos um dos principais líderes da oposição do governo Lula. Ao explicitar o apoio, ele consolida a impressão de que as resistências a Messias no Senado, que precisa aprovar o seu nome, já está sendo superadas. Indicado por Lula em novembro, o atual advogado-geral da União enfrentou bombardeio cerrado, especialmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também já teria suspendido, né, a artilharia para ajudar na aprovação. Eu só acredito vendo, gente, tá? Então, assim, porque agora ele tá conseguindo os votos necessários, ele e a Maria vai com as outras, vai lá junto também? Então, assim, gente, eu não confio, tá? Coloca aqui embaixo
Antes de ir para a próxima matéria, coloca aqui embaixo aqui na sua opinião. Você confia no Ciro Nogueira? Você, sinceramente, você confia no Ciro Nogueira? Porque eu não confio. E ele já me deu vários N motivos para não confiar. Eu não confio. Se Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, a última pessoa que eu pensaria em dar carga é para esse cidadão aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre anistia aprovada? Vamos falar sobre anistia aprovada? Vamos trazer notícia boa em dobro, gente, tá? Inclusive, saiu aqui informação a informação que foi divulgada, parlamentar de esquerda foi ameaçada de morte. Parlamentar esquerdista. Mas não vai caber essa notícia aqui, porque eu já vou trazer logo essa questão da anistia, que foi notícia boa. Na Venezuela, gente, tá? A Venezuela aprova a primeira etapa do projeto de anistia a opositores do chavismo, gente, tá? Recentemente, eu tenho, né, gente, trazido aqui essas informações no canal para vocês. Recentemente, aí há uns 3 ou 4 dias atrás, a nova presidente interina da Venezuela anunciou que ela ia enviar um projeto de lei para aprovar a anistia aos presos políticos, né? E tá aqui, gente, tá? Passou pela primeira etapa, foi aprovada, tá? A Venezuela aprovou a primeira etapa do projeto de anistia a opositores do chavismo. E a segunda boa notícia com relação à aprovação da anistia, eu vou trazer logo em seguida, mas antes vamos entender aqui, ó. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou, nesta quinta-feira 5, a primeira etapa de um projeto de anistia que pode restaurar direitos políticos de opositores ao regime chavista. Olha que notícia boa. Enviado pela líder interina Delcy Rodrigues, né, o texto prevê a reabilitação de figuras políticas impedidas. Como a opositora da Nobel da Paz, Maria Corina Machado, Delcy assumiu o cargo em janeiro e depois da prisão do ditador Maduro. Então, a iniciativa batizada de Lei de Anistia para a Convivência e Democracia foi aceita por unanimidade. Gente, que reviravolta que está acontecendo na Venezuela. Como, gente, eu sonho com essa reviravolta acontecendo aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, ser aprovada anistia ampla, geral e restrita, restabelecer os direitos políticos, né? Bolsonaro, então, precisa mais do que nunca restabelecer os direitos políticos, né? De pessoas que perderam os direitos políticos, né? Tipo o Bolsonaro aqui no Brasil. Inelegível. Tá aqui, gente, tá? Ainda precisará passar por consulta pública e análise, né? Artigo por artigo, sem data definida para a votação final. Mas a notícia boa é que tá andando. Só que, além dessa notícia boa, é notícia boa em dobro. Eu não disse isso pra vocês? É sim, gente, é em dobro. A anistia deve facilitar o retorno dos opositores de Maduro à Venezuela. Isso aqui, gente, é simplesmente inacreditável. Eu confesso para vocês que eu já tinha perdido as esperanças de que um dia a democracia pudesse voltar à Venezuela, e aos poucos ela tá voltando. Que notícia boa, né, gente, para Corina e para o verdadeiro presidente da Venezuela, Edmundo González, né? A anistia para presos políticos na Venezuela, que foi aprovada em primeira votação na Assembleia Nacional nessa última quinta-feira, tem pontos que podem beneficiar a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A informação consta no texto do projeto obtido pelo Metrópolis. Em um dos 29 artigos está prevista a garantia de retorno de cidadãos venezuelanos ao país. Para isso, o projeto de anistia prevê o levantamento de todos os alertas migratórios, mandados de prisões nacionais e notificações da Interpol relacionados ao crime anistiados pela lei. Então, assim, gente, tá? Cláusulas dentro dessa anistia que foi aprovada beneficia a própria Maria Corina Machado. E tem mais aquela questão de volta de direitos políticos, restabelecer os direitos políticos. Gente, que notícia boa, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui. Como eu gosto de ser portadora de notícia boa. E se Deus quiser, logo em breve aqui no Brasil teremos notícias boas sobre projetos de lei da anistia ampla, geral e restrita, assim como foi votado agora na Venezuela. Lá é anistia ampla, geral e restrita, né? Aos presos políticos, pessoas que estavam presas, vão ser liberadas, assim, foi aprovado, definitivo, batido o martelo, presos políticos vão ser colocados em liberdade novamente. Inclusive, alguns presos políticos já estão em liberdade. A nova presidente interina, né, gente, tá? O governo venezuelano vem aí
soltando informações de que presos políticos estão sendo colocados em liberdade após a captura do ditador Maduro. Jornalista Carlos Andreasa, do Estadão, acaba de humilhar, esculhambar e esculachar Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Sabe aonde? No Estadão. Estadão que os ministros adoram acompanhar. A bomba é gigante, gente, tá? Vejam só. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Tadinho. Não pode fazer mais nada da vida. E, no entanto, fazem, né, ministro? Participam da vida política, da vida social política, no caso dos senhores aí em Brasília. Tem tempo para ir na casa de empresário, de banqueiro, fumar charuto. Tem tempo, mas aí é recesso, sei lá, pegar jatinho para viajar com o empresário, para ver final de campeonato. Tem tempo para fazer palestra pra caramba, em palestras remuneradas, pagas muitas vezes por empresários privados. E tudo isso sem transparência, sem que a gente saiba quem está pagando, quem está custeando a hospedagem e tal. E os ministros podem e fazem muitas coisas. São até empresários. Muitos deles. Não, são sócios de empresas. A Lei Orgânica da Magistratura autoriza que tenham cotas, que tenham ações de empresa, desde que não sejam os gestores. Mas essas empresas são mesmo tocadas por outros? Ou os outros tocam as empresas porque o juiz não pode tocar? O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. Para. Então, a Constituição Federal, artigo 95 e a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36, se não me engano, autoriza que o juiz, para além, exceção, para além da condição de juiz, ele pode dar aula, exercer o magistério. Tanto faz se numa instituição pública ou privada, ele pode dar aula em universidade. Só que ele vai falar de palestra agora, vocês viram, pode dar palestra? Ele não pode. Ou não poderia. A Constituição não autoriza. A Lei Orgânica da Magistratura, tampouco. É que houve uma corrupção no sentido da ideia de magistério, de dar aula, de lecionar, que no CNJ, o CNJ se impondo à Constituição Federal, que porque podem dar aulas, podem dar palestras. Como se as palestras que dão fossem palestras acadêmicas. E não são. Gente, jornalista, hein? Carlos Andreasa, do Estadão, simplesmente dedicou aqui uma fala exclusiva para detonar o ministro Alexandre de Moraes. E eu penso o seguinte, gente, tá? Jornalista do Estadão criticando e detonando o ministro Alexandre de Moraes. Imaginem os outros jornais, né? O que estão fazendo com o Alexandre de Moraes. Calma, gente, porque daqui a pouco ela fez de novo. Malu Gaspar encheu o peito de coragem e soltou a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre o escândalo do caso Master. Gente. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba para vocês, porque agora foi a vez do nosso futuro presidente do Congresso Nacional e futuro presidente do Senado Federal, Rogério Marinho, aquele, gente, tá? Que vai ter o poder para colocar, se Deus quiser, ele vai conseguir essa vaga de presidente do Congresso e presidente do Senado. É para isso que o Bolsonaro luta, Flávio Bolsonaro luta, né? E se isso acontecer, é este homem aqui do seu lado, gente, tá? Rogério Marinho é quem vai ter o poder de dar andamento para processos de impeachment contra ministros do STF. É esse aqui. O plano da direita, o plano da oposição, o plano do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é exatamente Rogério Marinho, futuro presidente do Senado Federal. E aqui, Rogério Marinho fez a denúncia, a pior denúncia contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? E a informação, a denúncia que ele acabou de revelar aqui, inclusive ele trouxe a denúncia e revelou que o Lula tá desesperado para proteger o seu filho.
que os aliados do Lula na CPMI do INSS estão desesperados para blindar o filho do Lula, porque se eles não conseguirem blindar, olha o que vai acontecer aqui com o filho do Lula, o Lulinha. Vejam só. Oi, senador. Queria te ouvir também sobre CPMI do INSS. A gente ouve já um discurso da base aliada do presidente Lula de mirar Flávio Bolsonaro na CPMI. O senador Rogério Correia, deputado Rogério Correia, desculpe, falou mais cedo para a nossa produtora Duda Cambraia que quer encaminhar um pedido de quebra de sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. Queria ouvir qual é a reação de vocês em relação a essas tratativas na CPMI. Olha, a cortina de fumaça e hipocrisia, né? O Rogério Correia, inclusive, há 2 dias atrás, ele publicou nas redes sociais uma foto montada por inteligência artificial com o Vorcaro, o Bolsonaro e o Roberto Campos, né? Então, um deputado que não se dá o respeito, né? Porque fala o tempo todo contra fake news e pratica, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O PT se notabilizou nesses últimos 90 dias em ser desmascarado todos os dias na CPMI. Não assinou a CPMI, né, blindou investigação, impediu a convocação de indiciados com sinais claros de comprometimento com o assunto, que ao final foram presos, né, foram motivos de busca e apreensão, foram motivos de ações coercitivas por parte do Judiciário, né, tem blindado o filho do presidente Lula, que, de acordo com depoimentos e provas que foram levadas ao próprio Supremo Tribunal Federal, teria recebido R$300 mil de mesada do careca do INSS, né, tem tentado proteger a cúpula e a estrutura do INSS com cargos relevantes que foram colocados no INSS pelo PT e historicamente tem ligação, quando estiveram na CPMI, disseram publicamente que eram progressistas, trataram Dilma como presidenta, né, são pessoas inclusive que estão presas hoje como procurador do INSS, como ex-presidente do INSS, o Stefanuto, o Vigílio, né, o ex-diretor de benefícios, o André Fontelli, se não estou enganado, não desculpe o sobrenome dele, mas o André alguma coisa, né? Então, o que o Rogério Correia tem feito é um trabalho divisionista, né? Ele alega que a administradora que ganha um salário mínimo, né? Porque o Flávio Bolsonaro, ele é pessoa politicamente exposta, não pode ser a gerente da sua empresa. Então, a pessoa que foi indicada por um contador, que tem milhares de clientes, e por acaso um deles é o careca do INSS. Tá? E essa pessoa ganha um salário mínimo por mês. Isso é indício para se quebrar o sigilo de Flávio Bolsonaro. Mas a afirmação de que o filho do Lula recebe R$300 mil, ninguém pode nem convidá-lo para participar da CPMI para dar explicações. Nós vamos ter dias muito, eu diria, intrigantes e vívidos na nossa CPMI, né? Porque nós queremos saber, por exemplo, né, o início do Banco Master, né, com Augusto Lima, né, o fato de que, né, isso tudo começa ainda com o atual ministro da Casa Civil, o senhor, qual é o nome do ministro da Casa Civil, governador da Bahia? Rui Costa, né? Que vende um projeto de cesta básica ao Augusto Lima, um mês depois se é transformado num crédito consignado, em seguida se dá 30% de limite, isso só para 75%, vira um negócio fantástico. Quem comprou por 15 milhões vende por 30%, 50%, 2 meses depois. Por passe de mágica, o líder do governo consegue, apenas com uma palavra, empregar o ex-ministro da Fazenda do governo de Lula, o Manteiga, por R$1 milhão por mês. Olha que esse cara deve ser excepcional. Ele quebrou o Brasil, foi quebrar também o Banco Master, R$1 milhão por mês por apenas uma palavra do líder do governo. Recebe um emprego num banco de terceira linha de R$1 milhão. E o ex-ministro do STF, e por acaso depois transformou-se em ministro da Justiça do governo de Lula, também pela palavra do PT da Bahia, recebe um mínimo de R$350 mil por mês, né, de uma consultoria. E quando se transforma em ministro, ele transfere isso para o seu filho, né? E o seu filho, inclusive, que era um dos advogados de 2 ou 3 dessas associações que fraudaram e roubaram os aposentados da Previdência, e que ele, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou na ocasião que, apesar de ele coordenar as investigações, porque é o chefe da Polícia Federal, não configurava conflito de interesse. Então, não tenho dúvida que esse debate vai ser muito interessante, né? A prática do PT é essa. Quem acusa o PT se transforma em acusado, né? Quem denuncia o PT termina sendo vítima do aparelhamento do Estado. Mas nós não vamos desistir, né? Eu acho que esse país tem jeito. A gente tem que manter a nossa indignação, tem que manter a nossa postura. E quanto mais mentiras eles falam, maior a necessidade de esclarecermos as verdades, né? E isso certamente vai acontecer na próxima quinta-feira. Isso aí, chumbo grosso, gente. Chumbo grosso pro lado de Lula, filhinho do Lula, né? O Lulinha, Lewandowski, Vorcaro e toda essa corja, né, gente? Muita gente já tá presa, né?
ex-presidente do INSS, a corja do Lula lá, né, do escândalo de corrupção. Todo mundo preso, gente, tá? Careca do INSS, mais um bando de gente aí preso por ordem do ministro André Mendonça, e a casa tá caindo, gente, tá? E a casa agora tá caindo pro Lulinha, do filho do Lula. E o desespero tá tomando conta, gente. CPMI do INSS voltou e voltou com tudo, voltou focado principalmente no filho do Lula, o Lulinha, gente.